mulheres que estão à frente dos negócios. E para abrir esse quadro, estamos recebendo aqui Jean Nanes, uma executiva de negócios. Jean, prazer recebê-la aqui, viu? Não, eu que agradeço o convite, tá imensamente, né, de poder estar aí num quadro tão importante, social, né, e de base econômica para nós mulheres. Sim, como é que você se sente? Porque as mulheres têm uma carga de obrigação, de responsabilidade num todo, né? Não só social, uma parte de uma responsabilidade muito grande. Hoje, mais ainda, né? Porque as mulheres são multitarefas. Como é que você se encaixa nisso tudo aí? E ainda consegue ser mulher de negócios? Uma base de prioridades, né? E ir por escala. Então, o mundo está cheio de desafios e a mulher ela já é, historicamente, né, falando, ela vem de pontos de dedos, ela vem de grandes desafios. E está mais que na hora da sociedade, né, mudar isso, porque de base de lei a gente tem igualdade, mas não temos igualdade na prática. E só mesmo nós, mulheres, né, à frente dos negócios, das pautas mais importantes, da política, né, hoje que já é uma outra vitória, mas aqui voltada para o negócio, eu tenho muita ajuda, né, a gente tem a ajuda da família. Na minha trajetória mesmo eu já tive que interromper alguns projetos, né? Que aí a gente tem alguns ciclos da vida que te faz voltar, e eu acho que o mais importante de tudo é não desistir. E quem é a Jean Nanes hoje? Então, vamos lá. A Jean hoje ela é estudante, antes de mais nada. A gente que lida com o negócio, se prepare, porque a gente estuda a vida inteira, como tudo, né? Mas hoje eu tenho uma empresa de representações, né? Então eu faço treinamento voltado a esse início da mulher, a esse desafio. Então, quando eu iniciei, foi bem para essa base. A pessoa tem vontade, a pessoa tem desejo, tá? E não sabe como fazer. Então, é aí onde eu me encaixei, né? Onde eu me vi que eu podia ajudar essas pessoas. E com os recursos que elas têm, poder ter o sonho de liberdade, né? Liberdade financeira e de criação, de fazer algo que se tenha desejo, né? E poder contribuir para uma vida melhor, para realizações dessas pessoas. Busquei certificações, estudar, né? Se qualificar para o que eu faço hoje. A metodologia eu tinha, eu botava conhecimento e muitas das vezes eu ficava aí passando aquele cliente que quer investir, mas tem um imóvel, tem um objeto, aí quer um capital, né? Então eu fui buscando e preenchendo essas lacunas com soluções de serviços, né? Que é o que hoje a minha empresa possui. Independente de ser serviço, de ser um nicho de produto, uma loja de produto, para serviço. Então a gente prepara essa pessoa, antes de mais nada, né, é fazer aquele funil, é ver se ela realmente tem perfil para aquele negócio, porque muitas das vezes o que eu mais encontro aqui é essa barreira. A pessoa que abre um negócio, ela às vezes se descobre e encontra-se num outro perfil que ela, assim, às vezes estava ali, né, nela, e ela não tinha nem essa noção, ela tinha um desejo, e às vezes aquilo que a gente tem que unir para a gente ser feliz, aquilo que a gente gosta de fazer com aquilo que, obviamente, né, paga as tuas contas. É assim que eu bem ensino. Na verdade, não é só a necessidade do capital, né? Que é o que você também oferece, né? A possibilidade dele ter um empréstimo, não é só ter o capital, ele também precisa ter outros fatores, tá? Incluso dentro de outros fatores. Exatamente. Esse é o maior desafio, porque hoje as empresas não quebram por falta de dinheiro. Nenhuma. As maiores perdas e fechamentos de empresa hoje no mercado, né? E esse é um estudo recente até, não é por falta do capital, é por falta justamente de como lidar, como fazer, como preparar os teus setores. Se a empresa hoje ela não está totalmente setorizada, pode ter o capital que for, ela pode vir a fechar as portas. Então isso é um estudo assim cada vez mais claro, né, para a gente que estuda esse departamento de negócios. Sim, não é só, na verdade a mão de obra é uma questão e a comunicação, a forma que o cliente, a forma que o funcionário trata, né, a sua atividade ali é muito importante, né? Então, preparar pessoas para atender outras pessoas. Você colocar a pessoa certa no lugar certo, na vaga certa, não é fácil, né? Não é. É tido um grande desafio nesses treinamentos. Sim. Na verdade, você foi para a parte dos negócios, você foi
é mais pro lado do empresário, né? Você está querendo ajudar o empresário, né? A gente não está falando dessa parte de recursos humanos. Mas então o empresário, quando ele chega para você, ele chega de que forma? Então, ele vem geralmente, hoje a gente atua com muita indicação, tá? Por isso que assim, eu até agradeço, né, novamente mais uma vez o convite, porque eu ensino que ir para o mundo digital e eu não tenho tempo, porque como eu trabalhei sempre com um grupo muito fechado, então a gente tem muitas indicações. Né? Então o empresário chega geralmente, olha, alguém me indicou, eu estou com essa necessidade, tenho esse negócio, estou pretendendo abrir um outro, tem muita gente que vem, e aí a gente já entra com as nossas soluções. Ah, você vai querer só a consultoria? Que acaba sendo uma consultoria, não tem jeito. O atendimento, quando ele é eficaz, ele vem acompanhado de uma consultoria. Né? A gente o tempo inteiro está fazendo consultoria e se vendendo, isso não tem como ser diferente. Então, o que eu faço hoje? Eu pego a necessidade do cliente, eu adequo a melhor solução para o empresário, tá? E aí ele continua. Você quer o desenvolvimento? Se é problema na empresa, com capital, mas em decorrência de uma atitude errada, então ele traz aquilo para mim, a gente vai diretamente na solução do problema. Muitas das vezes você tem uma equipe que não está se desenvolvendo, mas o que está faltando se ela já deu um resultado anterior? E aí eu entro. Eu entrei nessa, onde eu enxerguei que tem a falta, sabe? Que falta a pessoa. Porque às vezes você tem alguém ali, tá dando um super treinamento. A pessoa tá dando treinamento do produto, não de como vender, não de como fechar. Então o que está faltando para essa pessoa? Por que ela não fecha? Por que ela não vende? Se ela já deu um resultado anterior. Você entende? Então você tem que encontrar as soluções e personalizar elas para o teu negócio. E esse é o que falta no mercado. Essa tem sido assim, a maior dificuldade que eu tenho encontrado dentro da minha experiência aqui em treinamento, em pessoas. E hoje em dia as pessoas estão muito num universo diferente, né? Por exemplo, eu digo do que eu fui criada. Como é que eu vou te explicar isso? A gente é criado em buscar a solução. Hoje não, a pessoa está muito engessada, então assim, ela não sabe. Atitude, decisões. A gente toma uma decisão hoje e ela vai te dar aí uma resposta em até 2 anos. Quanto tempo, se eu fizer hoje um determinado investimento numa pessoa, quanto que ela vai me retornar? Então eu entro nisso. Eu entro para fazer essa projeção do negócio, do tempo, até onde aquela pessoa também pode saber. Isso é um fator muito importante para a empresa. Tá? Então, onde às vezes o empresário erra, ele acha que ele não precisa mais ir na empresa dele. Você pode deixar de ir como empresário? Pode, você pode ir um dia sim, um dia não na tua empresa? Pode. Hoje com a digital, as tecnologias aí à frente, a gente pode acompanhar qualquer negócio. Tem gente que eu conheço que tem 10 tipos de negócio, todos 10 muito bem solucionáveis. Que pega que empréstimo com garantia para abrir um outro, para reinvestir naquele lá, sabe? Para obter um outro resultado. E aí é nesse nicho que eu entro, nesse preparo, sabe? É nesse filtro que eu entro de soluções. Entendi. De tomada de decisões, do que fazer para uma ação como essa. E tá muita gente perdida. Porque empreender o dinheiro e CNPJ não é garantia de sucesso. E hoje a gente está aqui com o Jean Nantes, abrindo o quadro Mulheres à Frente de Negócios. A Jean trabalha muito com B2B, ela tem fechado parcerias de empresa para empresa, isso tem acontecido muito, é um momento que a gente está vivendo de parcerias, de empresas uma se unindo com a outra, para que a gente realmente entregue a solução que o cliente precisa, não é isso, Jean? Perfeitamente, exatamente isso. Como é que são os desafios que você encontra diariamente? Porque você sabe que a mulher fica muito exposta, a gente se prepara, né? A mulher vem se preparando cada vez mais para poder atuar nesse mundo dos negócios, e a gente sabe que ser mulher ainda tem uma fragilidade no mercado. Como é que você enfrenta tudo isso? Como é que é o teu dia a dia? Então, eu enfrento da seguinte forma, eu faço uma agenda, eu organizo. Primeira dica que eu dou para a mulher de negócio, tire uma hora do dia para você. Minhas parceiras sabem disso, porque a gente conversa, e eu falo, tem uma parceira minha até, né, e eu falava para ela assim, eu estou indo para a minha terapia, e ela não sabia o que era. Aí, quando era no dia seguinte, a gente tinha reunião. Olha, você não esquece que a gente tem reunião, né? Ela falava assim, não basta ser tua parceira, tem que te ajudar ainda com a tua agenda.
E aí eu falava pra ela assim, eu tô indo pra minha terapia, mas eu vou chegar, tomo banho, me arrumo e vou. Então, assim, eu tenho algo que eu não abro mão, quem me conhece sabe, quem me acompanha sabe, eu gosto de malhar. Então eu falo que a minha terapia, quem me conhece sabe. E assim, chova, faça sol, eu tenho a minha terapia. Então eu acho que a gente tem que tirar uma hora do dia para nós. Se você gosta de ler, vai ler. Se você não gosta de malhar, faz uma caminhada, porque a gente precisa buscar o equilíbrio, né? E organizar esses desafios. Então, assim, mulherada também, para de querer tomar conta de tudo, entendeu? Para de querer tomar conta de tudo. Divide as tarefas, entendeu? Então, assim, lá em casa a gente divide muito essas tarefas, né? Porque você tem que fazer uma gestão de casa, gestão de filho na escola, quem tem filho, por exemplo, eu tenho, então eu deixo o filho na escola, então eu vou organizando a minha agenda, por exemplo. Eu acho que a maior dica é ter uma agenda, é ter uma rotina mínima e você se respeitar, porque é isso que a gente, às vezes a mulher, o que eu encontro muito aí? Ah, não quero dizer não por conta disso e sobrecarrega. E aí isso não é legal, isso não é saudável para ninguém. Então assim, você tem que tirar uma hora do dia para você, que você tire meia hora para você fazer alguma coisa pela manhã e meia hora para você ler um livro, sabe? Busca a leitura, ela é riquíssima dentro do teu negócio, não lê, não importa qual é o assunto. Então dá algo que você goste e aí você vai entrando já mudando o teu universo. O desafio maior é concentrar a hora de reunião, ensinar. Eu hoje estudei com meu filho, mas eu tive que abrir mão de alguma coisa. Não existe ganho sem perda. Então, tem que parar com isso. Nós, seres humanos queremos sempre estar em ganho e não. E esse problema de dizer não é crônico, não é só das mulheres, não, tá? Dos homens também. Eu acho que o maior segredo é como administrar teu tempo. E assim, você vai fazer uma coisa, então se desconecte para aquela. Faça agenda. Se eu já tenho que falar com 5 pessoas, então eu tenho que ter hora para essas 5 pessoas, administrar esse meu tempo e não deixar de me cuidar, sabe? A maioria das pessoas, elas não conseguem, né, gerir o seu tempo, daí o resultado final que a pessoa às vezes não consegue encontrar, ou eu não consigo, eu não vou conseguir, enfim, acaba se apoiando em problemas, mas a gente sabe que a questão de tudo é a gestão do tempo, né? É verdade. Então, assim, quando eu pego uma pessoa dessa, o que eu faço? Eu tenho, né, no meu treinamento, eu tenho uma ferramenta que adequa a pessoa, porque às vezes a pessoa está ou muito atarefada ou acha que está muito atarefada, justamente por não saber gerir o tempo. Então, a gente tem esses dois fatores. Então, o que eu faço? Eu uso essa ferramenta, eu filtro o que de fato é importante, que eu chamo de inventário. Tá? Então eu tenho que entender o que é importante para essa pessoa, eu tenho que entender o que é essencial, porque muitas das vezes o que ela acha que é importante hoje deixa de ser, com uma semana, com um tempo, com uma organização diferente, ela passa a enxergar, a ter uma outra visão de si própria. Né? Porque quando a gente começa a ter melhorias, e isso é muito gratificante, porque aí você soma de modo positivo, a pessoa se vê fazendo coisas que ela só imaginava. O autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Então, de você entregar um trabalho desse para uma pessoa, eu digo que é fazer parte de evolução de pessoas, né? O que eu faço. Porque isso não tem preço. E não tem mesmo. Às vezes eu falo com uma pessoa e tal, que, por exemplo, eu tive agora uma experiência, eu não vou falar o nome dela aqui por questões éticas, é claro, mas que ela falou assim, como que eu vou tomar essa decisão? Eu falei, isso só faz parte de você. Posso, né, a gente dá o caminho, mostra o caminho, lógico, dentro de metodologias, dentro de ferramentas adequadas para aquele cenário, né, porque cada um de nós temos um cenário, temos necessidades diferentes, e a pessoa, ela tem que tomar a decisão dela. Eu falei, então você tem que tomar a decisão. A maior loucura que o empresário faz dentro desse negócio de tempo, ele quer sair de uma carteira assinada porque acha que está sufocado e acha que está pronto para abrir o negócio. E ele não sabe os desafios que ele vai encontrar. Quando ele se vê, então assim, qual é a minha dica para melhor gestão de tempo? Primeiro, adequa as tuas necessidades. O que eu preciso ter? E se eu perder, é questão, a vida inteira nossa, na verdade, ela é baseada em equilíbrio, né? Então a gente tem que tomar uma decisão aqui, ou a gente perde ou a gente está no equilíbrio.
né? Eu ensino você sempre a estar no equilíbrio. Não é que não tenha perdas, mas você mantém-se no equilíbrio. A pessoa quando me perguntou, eu tenho que abrir meu negócio, eu falei, vai abrindo. Vai vendo os desafios, quando você estiver pronta, você larga o outro. Você consegue enfrentar isso por quanto tempo? Tá? E uma mulher muito guerreira, uma pessoa muito, muito bacana, ela agora tomou a decisão, me ligou e disse assim, não, tomei a decisão, porque eu não estava aguentando mais, estava trazendo problemas já de saúde. Então você vê, né? É não chegar nesse limite. Sim. Veja, se eu sair 15 dias depois, por que eu não pude sair um mês antes para eu estar bem? É aquela frase que você tem que se afastar daquilo que não te apoia, que né? não te apoia. Exatamente. Entendeu? Aquilo que não te acrescenta, não te evolui. Como você se sente como mulher nesse mercado, em que, na verdade, a gente sabe que à frente dos negócios tem um percentual muito maior de homens? Eu me sinto fazendo parte de uma mudança social e econômica, sabe? E esse foi o desafio que eu abracei quando eu quis justamente enfrentar, porque você tem que, o sistema ele só é vencido com o tempo e com a nossa mudança, né? Enfrenta cantadas, enfrenta dificuldades, por isso que o preparo, eu falo aqui, quando você se prepara, você não tem esse medo, sabe? Você não tem esse medo de encontrar um homem por ser de uma classe, ou até mesmo, o que eu já me deparei, né? A pessoa falou assim, nossa, eu não sabia que ela sabia tanto, porque eu fiquei olhando e a pessoa ficou lá, né, falando do trabalho dela e tal. E ele achou que eu não, era um homem, né? Ele achou que eu não soubesse do que ele estava falando a fio, né? E aí quando eu parei para olhar, eu falei assim, olha, isso é isso, isso e isso. E aí a pessoa cresce o olho assim que diz assim, caramba, as coisas estão evoluindo. Então qual é o maior desafio disso? É conhecer o que você faz e se preparar. Se você tem uma reunião que você não sabe quem vai enfrentar, vá com um padrão de reunião, mas se prepare para isso. É a melhor preparação que tem. Está no nível, né? É o conhecimento. Você esteja no nível. Se eu tenho uma reunião com o Joaquim, sabe, da Porto, ou com o Joaquim, vamos dizer, de grandes empresas, de onde for, né? Eu digo a Porto como seguradora, eu digo Rodobens, e o melhor é você poder enfrentar isso. Mas, Luciane, o que a gente tem hoje no mercado é mulheres fazendo negócios para homens. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma empresa, na empresa dele só trabalha mulher. Ele falou, não quero nenhum homem. Eu fui perguntar para ele por quê. Ele falou assim, porque elas são mulheres, elas sabem fazer o meu negócio acontecer. Tem a sensibilidade, né? Ela tem a sensibilidade. Então, assim, o que nós temos hoje no mercado é mulheres fazendo dinheiro para homens. E é isso que tem que mudar. Eu fui numa agência, eu vou te contar uma experiência minha. E aí, eu como pessoa que trabalho, né, faço gestão de pessoas e treino e desenvolvo pessoas, e aí eu vi uma pessoa com muita experiência, tá? Muita experiência, uma mulher espetacular, muita experiência, eu fui numa agência. E eu fui justamente credenciar a empresa numa agência bancária. E ela falou assim, você é empresária? Aí eu falei, sou. E ela falou assim, é você mesmo que vai fazer o credenciamento? E assim, ela ficou vislumbrada quando eu falei da empresa, eu falei dos projetos, eu falei não sei o quê. Então assim, e quando você aguça isso na outra pessoa, porque deu pra ver visivelmente... Na verdade, você está querendo dizer que quando uma mulher admira a outra, realmente... Ela quer, entende? E é uma pessoa que tem um potencial gigante para ter um negócio. Sim. E por que ela não tem? Por medo. Outros fatores, né? Por falta de conhecimento, sabe? Por não se descobrir, por achar que veio de um tempo que o homem manda, que o homem é produtor. Então a gente está entrando nisso. Muitos bloqueios, né? Tem que desbloquear isso. Tem que ter um trabalho, porque é um desbloqueio. A gente tem mulheres fazendo negócio para homens. Sim. Quando eu digo homens, porque são mulheres que estão ali atrás fazendo negócio para um homem que é o dono, né? Então eu me refiro a essa pauta de negócio. O homem ele não consegue, pra você ter uma noção, fazer 3 atividades iguais, a gente consegue fazer 5. A gente consegue estar falando de 5 negócios diferentes, pautando e fazendo bem feito. O homem, se ele faz 2, eu estava no carro esses dias, aí eu estava trabalhando, respondendo, não sei o quê.
O rapaz falou assim, gente, eu já me perdi só em ver você falando. Então eu me divirto com isso. Né? Essa é uma pauta que eu me divirto muito. Eu também porque ele falou assim, eu quero que você me ensine isso daí. Se eu fizer 2 bem feitas, eu já estou tranquilo, já vou ficar satisfeito. Só porque eu vou te acertar contigo 1 hora só para isso. Jean, quais são os serviços que você tem? Quais são as bandeiras que você trabalha? Então, assim, eu fui buscar, né, sempre mais qualidade para nós empresários, né, dentro da de treinamento. Então, eu senti a necessidade de buscar parceiros que possam somar, né, e fazer a diferença dentro dessa minha consultoria. Por quê? A pessoa quer investir, quer fazer um investimento, então a gente tem aí o consórcio. Hoje eu tenho bandeiras grandes, eu tenho a Rodobens, né, como uma bandeira maravilhosa para o empresário comprar aquele bem sem pagar 2 vezes, né, nos juros compostos aí. Então, tudo hoje é informação. Então, eu qualifico essas consultorias, eu qualifico as soluções. Tenho a Rodobens, eu tenho hoje uma outra bandeira muito boa, também parceira nossa, que é a Porto Seguro, né? Tenho aí a corretora de seguro, trazendo todos os produtos de serviço que existem no nosso mercado. Então, com toda a necessidade para atender o público, como seguro desde o carro, né, do cliente, como seguro de vida, como uma previdência privada, como um seguro acidente, como um RCF, sabe? Então, eu acho a gente encontrou assim a solução para adequar para cada perfil, né? Hoje já tirei, tá, gente? Estudei, eu gosto de estudar. Então, tirei a correspondência bancária para poder estar linkando com os bancos. Sim. Uma outra bandeira muito forte hoje de investimento é a Acreditas, né? Acredita, ela vem com juros diferencial mesmo para aquele investimento de um empréstimo com uma garantia, né? Mas sem você perder o bem. Então, é uma solução, assim, é um mundo de soluções, né? Eu digo que eu me transformei num mundo de soluções, que a gente adequa o perfil, a necessidade e o desenvolvimento atual daquela pessoa, né? E acompanha ali o crescimento e desenvolvimento dessa ou pessoa, ou empresa, né? Ou PJ, ou pessoa física mesmo. Então nós temos aí, Acredita, como eu te falei, com um Home Act maravilhoso. Juros diferenciais nesse momento econômico, né? E em todos os outros que se encaixam, você não perder teu bem, você poder abrir teu negócio. Temos os bancos, a abertura de linha de crédito para investimento da tua empresa, né? Junto aos programas, né? que abrem aí, que se atualizam. Então a gente manda isso para todos os nossos clientes. Uma vez cliente nosso sabe que tem todas essas soluções, tá? Então, você, mulher, não fica de fora, entra no mercado, faz a diferença, né? E sai de trás de fazer dinheiro para os outros. Né? Eu acho que esse é o recado que a gente tem que mandar para nós mesmos. Se você faz bem algo, procure fazer para você. Por que não fazer para você? Muito bom. E eu fico aqui hoje no quadro Mulheres à Frente dos Negócios. Recebi aqui Jean Nanes. Muito bom, viu, Jean? Parabéns, viu? E agradeço muito a tua vinda aqui. Eu que agradeço. E para quem precisa aí de dentro dessa operação financeira, quem precisa desse apoio, a Jean vai deixar nas redes aí, e a gente vai deixar também o link e o contato dela. Segue lá, muito obrigada, pessoal.